Bem, bom dia. O meu nome é Alexandre Morranga, trabalho na área de performance da Wrightia e venho-vos falar um pouco sobre a forma como nós fazemos o trabalho de performance na Wrightia. Tendencialmente, temos tido várias experiências em que a primeira abordagem passa imediatamente pela adição de hardware e por questões históricas que começam com o meu princípio de trabalho na área de performance, temos uma abordagem diferente. Quando eu comecei nesta área, tive um projeto de performance de um sistema de faturação em que trabalhei com uma pessoa que, depois de nós termos passado muitas dificuldades para conseguir atingir os objetivos, disse, ok, agora que vocês conseguiram terminar o que têm, vamos adicionar hardware. E isto, primeiramente, causou-me uma profunda frustração. Agora que eu já tive um trabalho muito grande a convencer os meus utilizadores a mudar a forma de ver e a fazer alterações. Agora que eu tive um trabalho muito grande a conseguir convencê-los a testar todas as alterações que eu tive a propor fazer, agora é que nós vamos adicionar hardware. Parecia não fazer sentido. No entanto, o que se vem a verificar é que o que ele me disse foi a forma certa de fazer as coisas. Caso contrário, o que nós íamos fazer era inundar com hardware e íamos não resolver o problema. Íamos esconder o problema, íamos adiá-lo. Assim surge a ideia de nós trabalharmos sobre performance antes de fazermos upgrades de hardware. E é assim que a Wrightia, na área de performance, se tem colocado e é esta a forma como temos trabalhado. Primeiro, temos de tirar partido da infraestrutura que já existe e só depois, só com isto feito, é que nós vamos conseguir certamente tirar o máximo de resultados e ter uma infraestrutura final que é perfeitamente adequada aos resultados que nós pretendemos. Mais do que uma teoria ou uma filosofia, acho que faz sentido passarmos por alguns casos práticos. Tentei trazê-los o mais de áreas diferentes, no sentido de mostrar qual é o nosso posicionamento e como é que nós vemos esta área de trabalho em performance. Primeiramente, aqui o servidor errático, tínhamos uma interface, nós somos uma empresa que no nosso core temos uma oferta de integração e, portanto, na área de integração tínhamos um report de um servidor que tão depressa respondia em 2 segundos, como em algumas alturas do dia que não eram controladas, que se iam repetindo, respondia em 20, 30 segundos. Okay? Isto não fazia muito sentido, ainda mais porque nós víamos o problema acontecer, repetíamos imediatamente a seguir e o problema já não acontecia. Portanto, não era um problema com um back-end que estava a ter um tempo de resposta para umas condições particulares, não havia nada disso. Era mais qualquer coisa. Desculpem. Então, aplicando a nossa metodologia de performance, nós começámos por fazer um levantamento exaustivo de todos os dados que existiam e começámos a traçar métricas, a pôr métricas em gráficos e conseguimos compreender um comportamento engraçado. Ao contrário de ter picos esporádicos, na prática estes picos até, na realidade, eram bastante controlados. E quando aconteciam, mais engraçado ainda, tinham um formato previsível. Okay? Analisámos o que é que se estava a passar e, na prática, a situação era tão simples como quando termos um ciclo de garbage collection, que estava a fazer stop the world ao servidor, nestes intervalos. Okay? Com uma configuração simples no servidor, nós conseguimos evitar aquilo que, de outra forma, seria muito facilmente resolvido com mais hardware, com um escalamento vertical que ia colocar mais memória nos servidores, com um escalamento horizontal que ia transformar um parque de 2 ou 3 servidores em 20
íamos resolver o problema, não. O problema ia lá estar, ia acontecer exatamente da mesma maneira, podíamos-lhe baixar a probabilidade. Desta forma, o que nós fazemos é resolver a root cause dos problemas, identificar e resolver a root cause dos problemas. Okay? Num outro exemplo, certificação serializada, um dos desafios que surgiu há pouco tempo foi a certificação dos sistemas de faturação, que passa por cada fatura ter um ID único que tem de ser comunicado às finanças e que tem ali uma certa matemática para ser calculado. E isto, na prática, faz com que as faturas tenham de ser calculadas em série. Okay? Então, nós tínhamos uma cadeia de processos, que era a nossa cadeia de cálculo de faturas. Estas faturas, tínhamos um período de cerca de 8 horas em que estávamos a calcular. Este período é um período em que os utilizadores reconhecem valor. Estamos a fazer uma coisa importante, o nosso trabalho é muito importante, estamos a calcular as faturas, é o que eles querem e é o que lhes vai dar o passo em que eles intervêm. A validação manual é o maior período, se vocês verificarem, são cerca de 52% do tempo que tínhamos, e era um passo manual que nós não conseguíamos ter nenhum tipo de controle. E até aqui tudo bem, nós tínhamos um passo que era controlado pelos utilizadores, tínhamos um passo inicial onde os utilizadores reconheciam o valor, e quando estava tudo bem, agora nós temos de numerar todas as faturas. E quando íamos numerar essas faturas, que é uma coisa relativamente simples, vamos ser realistas, quando já temos faturas com milhares de chamadas calculadas, então é relativamente simples pôr-lhes um número. Então porquê é que temos 3 horas? Bem, estas 3 horas decorriam da forma como nós estávamos a fazer este processo, como o fornecedor tinha implementado inicialmente este processo. De acordo com os métodos disponibilizados pela autoridade tributária, estava aqui estava a ser utilizada uma primitiva de sistema operativo para fazer o cálculo da maneira mais simples possível. Esta implementação, quando avaliada caso a caso, uma única vez, demorava 36 milissegundos, o que é muito pouco. O problema é que para o volume de faturas que nós tínhamos para tratar, estávamos a falar de 3 horas, que não eram percepcionadas como de valor pelos nossos utilizadores. Através de análise e através da utilização de um método alternativo, que é mais trabalhoso, ao incluirmos dentro da própria ferramenta de numeração a biblioteca do OpenSSL, que era o que estava a ser invocado através do sistema operativo, nós conseguimos reduzir o número de processos que estávamos a fazer spawn, reduzimos o número de forks que tiveram de ser feitos e passámos para 1.6 milissegundos, 96% de melhoria. Esta melhoria com hardware podia ser atingida, sim, provavelmente, se tivéssemos processadores que eram 96% mais rápidos ou 25 vezes mais rápidos, na prática, poderíamos ter conseguido a mesma coisa. Sim, mas não era necessário. Com uma implementação cuidada, nós conseguimos atingir os mesmos resultados. Okay? Por último, um processo de migração de dados. Tínhamos uma infraestrutura legacy e estávamos a fazer uma migração de dados para uma infraestrutura nova. Ok? Embora não fosse muito antiga, estávamos a falar de infraestrutura de gerações completamente diferentes, cerca de 10 anos de diferença. E o que acontecia era que nas condições que nós tínhamos, o processo inicialmente estava todo a ser corrido na infraestrutura legacy. Okay? Ao ser corrido na infraestrutura legacy, tínhamos uma máquina ótima, totalmente parada, à espera que uma máquina que já tinha sido ótima, algures, fizesse todo o trabalho. Okay? A simples alteração do processo e a reimplementação, passando a fazer a extração, não no servidor legacy, mas no servidor novo, fez com que nós passássemos de um tempo de extração inicial na ordem das 60 horas para menos de 24 horas para a migração total, com validações, com tudo executado. Okay? Estamos a falar de 60% de melhoria com uma coisa tão simples como fazer a execução do processo num servidor diferente. Okay? Em conclusão, eu
não tenho muito mais para vos dizer, além de que na Wrightia a nossa visão em termos de performance passa claramente por desafiar, por avaliar métodos alternativos de fazer as coisas, por não nos contentarmos com as abordagens tradicionais e, desta forma, pretendemos atingir os melhores resultados, não à conta de investimentos adicionais, não à conta de estar a fazer um leverage da minha infraestrutura que é desnecessário, mas sim à conta de fazer as coisas de uma forma inteligente. Só uma ressalva, eu gosto muito de SSDs, portanto, se no final de nós fazermos o nosso trabalho, o cliente quiser mudar toda a infraestrutura de storage para SSD, a única coisa que vai acontecer é que vai ter resultados ainda melhores. E vai continuar a tê-los durante muito mais tempo, ao contrário do que aconteceria se nós não tivéssemos participado. Obrigado.